Vamos voltar a olhar aqui para o Brasil, para os nossos destaques. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido feito pela PGR para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a incitação aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A decisão teve como base uma postagem feita por Bolsonaro, na qual o resultado da eleição era contestado. O post foi apagado horas depois. Sobre esse assunto, então, vamos conversar agora com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, com o promotor de Justiça e professor de Direito Constitucional, Cléber Vasconcelos, e com a professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Obrigada por estarem conosco aqui ao vivo na nossa programação. Eu vou começar, então, essa nossa conversa, esse nosso painel, trazendo exatamente esse pedido da Procuradoria-Geral da República, assinado pelo subprocurador, no qual ele faz referência à postagem feita por Jair Bolsonaro no Facebook, descreve ali o que foi postado pelo ex-presidente. Há esse pedido de incitação, de imputação, perdão, à prática do crime de incitação. E aqui o destaque nesse pedido da Procuradoria, em que é colocado, a publicação foi feita poucos dias após o maior episódio de depredação que Brasília já vivenciou. Então eu começo o nosso painel com o ministro. Ministro, na sua avaliação, é possível a gente fazer esse nexo de causalidade, estabelecer esse nexo de causalidade? Cabe, diante das alegações da Procuradoria-Geral da República, essa imputação ao crime de incitação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa noite. Aliás, aqui em Portugal agora já é de noite. Eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte. O fato dele ter publicado, né, apoio aos baderneiros, aos arruaceiros por si só, né, e ter contestado mais uma vez o resultado eleitoral, mostra claramente, vamos dizer, a afinidade dele, né, com esse movimento. Né? É uma questão de afinidade. Se com isso se pode estabelecer um nexo de causalidade, é outra coisa. Uma afinidade, sem dúvida nenhuma, tem. Né? Mas a afinidade por si só não é crime. Né? Por isso, a investigação ela vai ter que ir mais adiante e verificar se, além dessa incitação que ele retirou do ar pouco depois, se, além disso, tem mais fatos que realmente o colocam nesse cenário. E aí, realmente, aquela minuta de decreto encontrado no armário da casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, me parece que tem um papel preponderante. Bem, promotor, passo agora a palavra ao senhor, exatamente com o mesmo questionamento. O senhor vê crime na conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Carol, é muito prematuro nós estabelecermos um critério de definitividade, não é? Eu acho que é importante nós investigarmos, e a questão da investigação é uma questão muito séria, que diz respeito da competência, ainda tenho minhas dúvidas a esse respeito, o aspecto formal, porque, na verdade, veja bem, no passado nós tivemos muita crítica em relação ao juiz Sérgio Moro, porque foi arguida a suspeição dele no processo. Um aspecto formal importante, porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, originariamente, não é o tribunal competente para julgar pessoas sem prerrogativa de foro. Né? Então, há que se fazer aí um nexo de causalidade. Se existe nesta investigação algum parlamentar, deputado ou senador que pudesse atrair a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Aí se justificaria o deslocamento da investigação para o Supremo. Porque depois pode acontecer o seguinte, pode acontecer que essas provas obtidas através de medidas cautelares em sede de inquérito policial sejam arguídas pela sua ilicitude. Então é importante que se tenha uma investigação completa, uma investigação bem precisa sobre os fatos, ninguém se eximindo da sua responsabilidade, mas eu reitero, Carol, essa investigação tem que ser realizada no foro competente. Doutora Samantha, mesmo questionamento. A senhora vê o crime na conduta de Jair Bolsonaro?
Boa tarde, Carol. Boa tarde, doutor Eugênio, doutor Kleber. Eu entendo que a mera postagem do presidente da República, que foi posterior aos atos, não configuraria por só incitação a essas manifestações, até por uma questão temporal. Ela foi posterior a esses atos de vandalismo e não anterior. Mas é claro que essa investigação vai verificar se realmente houve, por parte do ex-presidente, alguma influência ou incitação nesses atos de vandalismo. A gente também não pode esquecer que o próprio presidente condenou esses atos. A preocupação do Dr. Kleber também é a minha, porque nós tivemos a experiência da Lava Jato e muitas críticas foram feitas a ela justamente pelo excesso de uso de medidas cautelares, prisões preventivas, não é, que contou com a anuência do Tribunal Regional Federal, do STJ, do STF, e que anos depois veio a anular essas medidas, dizendo que não era o foro competente. Então, eu acho que essa questão formal, que é a preocupação do Dr. Kleber, é algo que a gente tem que levar em conta, porque pode levar a toda a nulidade das colheitas de provas. Agora, eu entendo que a mera postagem do presidente não representa fato novo, porque ele sempre vem agindo dessa maneira. E as pessoas que estão descontentes com o governo, logicamente, são apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, e isso por si só não representa nenhum crime. Ministro, volto a palavra para o senhor, trazendo um ponto que logo na sua primeira intervenção veio. A minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, minuta que essa proposta de um decreto de estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O quanto que isso pode comprometer, do ponto de vista jurídico, Jair Bolsonaro, já que ele era ex-ministro da Justiça dele? Em primeiro lugar, precisa se verificar qual é a origem desse papel. Não vou nem chamar documento, porque por hora o que nós temos é uma minuta sem identificação. E, aliás, o fato de que ela está impressa em papel já dificulta as coisas, que se tivesse pelo menos no pendrive, você poderia verificar a origem pelos dados do arquivo. Mas aqui você não tem nenhum arquivo, você tem papel impresso, né? Isso já traz uma dificuldade. Mas eu vou, pelo menos, dar algumas dicas aí. Uma delas é o que todo mundo já notou, é que o decreto está razoavelmente bem redigido do ponto de vista técnico, ele acolhe bem os pressupostos constitucionais, talvez com uma ou outra falha naquilo que diz respeito ao processamento. Há notícias de que o presidente da República chegou a reunir o Conselho de Defesa Nacional. Isso, enfim, seria um início do iter criminis para este decreto, se isso de fato aconteceu. Isso é fácil de verificar ou não, e fácil também de verificar se na agenda dessa reunião do Conselho de Defesa Nacional, em que aparentemente o comandante do Exército teria se recusado a dar continuidade a um processo de GLO, né, se isso realmente aconteceu ou não aconteceu. Isso é fácil de saber se essa minuta estava lá dentro. Agora, a minuta é bem redigida, não foi redigida por um leigo, não foi redigida por um leigo. Ela acolhe razoavelmente os pressupostos constitucionais, como eu disse, e, portanto, com isso desmente aquilo que o ministro Anderson chegou a dizer, que aquilo teria sido entregue por um popular, né? Não me parece que é essa a hipótese, né? Ali, se aquilo realmente correspondeu a um projeto com consistência realmente de reunir tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, ali sim nós temos, para a época, agora ele já não está mais no poder, mas para a época, uma prática de um crime de responsabilidade de atentado à independência dos poderes, e temos também aqui a violação gravíssima de uma cláusula pétrea da Constituição, que é o princípio da separação dos poderes, né? Me parece que essa é a gravidade desse documento. Agora, ainda está muito cedo
para apontar o dedo para esse ou aquele autor, porque há de se ver qual é a origem disso. Isso chegou realmente à pauta do Conselho de Defesa Nacional naquela reunião que aparentemente foi instalada? Bem, doutor Clever, mesmo ponto, em que medida a apreensão desse documento, dessa minuta, dessa proposta, na casa do Anderson Torres, ele que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, pode comprometer a situação jurídica do ex-presidente? Eu vou caracterizar aqui, Carol, 2 pontos, e respeitosamente divergindo do ex-ministro Aragão. O primeiro ponto é o seguinte, tem que ser questionado o ex-secretário da Segurança Pública, o delegado Anderson Torres, o seguinte, quem deu esse documento a ele? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Quem entregou esse documento a ele? Eu acho que está no ar ainda essa pergunta. Esse questionamento precisa ser feito o quanto antes. Quem entregou e em quais circunstâncias foi entregue esse documento? Porque se ele tem esse documento, certamente alguém entregou ou ele fez. Se ele fez, diga que fez. Se alguém entregou, fale quem entregou. Porque essa é uma pergunta de milhões, a pergunta que precisa ser respondida, não é? Agora, o segundo ponto, divergindo do ex-ministro. Eu li o decreto e tem alguns erros primários. Um erro primário é que ele afirma que, por força de suspeição do ministro do TSE, isso justificaria o estado de defesa. Vamos caracterizar bem uma coisa. Suspeição é um incidente processual, tem que ser feito no processo. E o artigo 136 da Constituição, que trata do estado de defesa, não tem como fundamento suspeição de ministro do Poder Judiciário. Então, há erros primários nesse decreto, nesse rascunho de decreto de estado de defesa. E, Carol, só para finalizar, mais um alerta aqui, mais uma vez caracterizando, eu sempre insisto nisso, a doutora Samanta também já disse isso aqui, é bom que se tome cuidado, porque hoje nós estamos dando valor às questões materiais sobre o fato. Que a investigação precisa ser ampla e restrita, eu estou plenamente de acordo. Que os atos de vandalismo foram gravíssimos, estou plenamente de acordo. Agora, nós não podemos cometer erros, porque depois a gente vai chorar o leite derramado e isso vai dar muito mal. Qual o problema? O problema é da competência. Eu reitero isso, competência. Investigação em foro de prerrogativa de função tem que ser justificada por quem tem foro. Quem está envolvido na investigação que tem foro? Para que a investigação esteja no Supremo Tribunal Federal. Porque nós corremos o risco de toda a prova produzida poder ser questionada pela defesa, no sentido de ela ter sido colhida sob o manto de administração de um tribunal que não tinha foro. Então, havendo a conexão do fato, a participação, a coautoria com algum parlamentar, isso se justifica o andamento no Supremo. Se não, essa investigação deveria ter encaminhamento ao primeiro grau de jurisdição. Doutora Samanta, esse ponto levantado pelo doutor Clever, a senhora concorda? Há algum risco no que se refere à competência processual? E, obviamente, o mesmo ponto trazido para essa nossa segunda rodada aqui de questionamentos, se a senhora vê alguma implicação de agravamento do ponto de vista jurídico da situação de Jair Bolsonaro diante da minuta apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Bom, eu concordo com o Dr. Clever, eu acho que essa preocupação da competência para não haver nulidade em toda essa investigação e na busca das provas é algo importantíssimo para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos durante a Operação Lava Jato. A gente precisa aprender com os erros. Concordo com os colegas, tanto com o doutor Eugênio como o Dr. Clever, na questão que é preciso saber quem é o autor desse decreto, não é? Se foi entregue, quem entregou e se ele o fez, por que o fez. A minha discordância apenas é porque pedir estado de defesa por si só não é um golpe, porque o estado de defesa está previsto na Constituição e ele tem determinados requisitos. Se esses requisitos não forem cumpridos, ele não pode ser
decretado. Um deles era ouvir o Conselho da Defesa, o Conselho da República. Muitas vezes o presidente pede coisas para os seus assessores que são impossíveis juridicamente. Não sei se esse foi o caso, mas se foi pedido e o secretário fez e foi ouvido o Conselho de Defesa e disse, olha, isso aqui é inviável, porque como bem colocou o doutor Kleber, suspeição de ministro é uma questão processual e não uma questão de decretação de estado de defesa. A Constituição é clara, para você ter decretação de estado de defesa, você tem que ter grave comprometimento da ordem pública. E esse requisito não se sustenta juridicamente. Portanto, é como se fosse um decreto com objeto impossível, juridicamente impossível de ser realizado. Daí eu entender que esse decreto por si só não constitui crime. Pode ser uma tentativa, pode até ser que o presidente tenha pedido, mas ele não é um golpe porque ele é juridicamente impossível de ser realizado. Doutor Kleber, volta a palavra ao senhor, porque há pouco o senhor trazia uma das perguntas que Anderson Torres terá de responder. Quem entregou essa minuta para ele? E aí temos uma grande expectativa nessa semana para o depoimento do ex-ministro da Justiça. Quais são as outras perguntas que Anderson Torres tem que responder? Vamos lá, Carol, são várias. Você imagina só, o governo do DF, ele tomou posse no dia 1º de janeiro, né? E o secretário da Segurança Pública foi viajar para os Estados Unidos dia 7 de janeiro. Imagine só, você assumiu o seu trabalho, primeira semana de trabalho, você abandona e vai para o exterior. Pelo que eu vi que a imprensa veiculou, principalmente em um áudio do governador Ibanez Rocha, do DF, ele não sabia que o secretário da Segurança Pública estava no exterior. Me parece que é isso. Então, será que o secretário de Segurança Pública foi para os Estados Unidos sem comunicar o governador? Essa é uma outra pergunta que tem que ser feita. Porque imagine só, você assume o trabalho novo e logo na primeira semana sai do país e não justifica ao seu chefe que saiu do país, sabendo de uma situação já antevista que havia um protesto agendado na capital federal. Tanto é que quem justificou a questão da segurança para o governador no áudio divulgado pela imprensa foi o secretário da Segurança Pública adjunto. E não o secretário da Segurança Pública que estava fora do país. Então, esse é um ponto que também tem que ser questionado para o senhor Anderson Torres. E o foco, Carol, o foco específico em relação a esse rascunho de estado de defesa absolutamente inconsistente, né? Com motivação ilegal e dispositivos que não se caracterizam lá no artigo 136 da Constituição, quem entregou isso? Em que circunstâncias? Porque não estava no gabinete do secretário da Segurança Pública, estava na casa dele, né? Na casa dele. Se alguém entregasse um documento daquele, como disse o ministro Flávio Dino, para o secretário, para a autoridade, essa pessoa tem que ser, enfim, tem que ser admoestada, tem que ser investigada, tem que ser delatada, porque a situação não tem nenhum cabimento. Então, me parece que as coisas começaram muito mal no governo do DF, com todo respeito, começaram muito mal no governo do DF, e pelo DF ser uma entidade federada que tem como dever realizar a segurança pública da capital federal, eu lamento profundamente que isso tenha ocorrido. É uma situação gravíssima, tem que ser apurada e, enfim, os responsáveis, conforme o caso, denunciados pelo Ministério Público competente, pela Justiça competente, com investigação no foro competente para que não haja depois, como disse a professora Samantha, nulidade da prova. Lá na Lava Jato, nós tivemos a suspeição do juiz, decretada pelo Supremo, por uma questão formal. Mais uma vez aqui, a imprensa não está se preocupando com isso. E hoje aqui a gente está se dedicando a isso. A questão formal é muito grave, porque depois toda essa questão pode ser anulada, e aí o processo não dá em nada, e ninguém avisou. Eu estou avisando. Veja se esse inquérito policial está andando no foro competente, se tem autoridades que atraem o processo para o Supremo. Se não, ele tem que andar na primeira instância.
Ministro Aragão, claro que também vou lhe questionar com relação à competência. O senhor vê fragilidades nesse momento e os pontos trazidos pelo Dr. Clever devem nortear as investigações em torno de Anderson Torres? Com certeza, eu concordo com ele. Só tem uma questão realmente não que diz respeito à competência, que temos que também levar em conta, é que a depredação se deu também dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí tem um poder de polícia do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria, portanto, designar um ministro para este fato. Se há ou não há prevenção do ministro Alexandre em função daquele inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, é outra questão. Mas a depredação dentro do Supremo Tribunal Federal é crime praticado dentro do Supremo, logo recai aqui a norma regimental que estabelece o poder de polícia, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas é uma questão que comporta muita controvérsia, sem dúvida nenhuma. Controvérsia essa que já foi levantada na questão do inquérito das fake news, como é que ficaria, enfim, a competência posterior do relator, né, nesses casos, porque, afinal de contas, se um ministro atua como autoridade investigante, quem é que vai fazer o papel de supervisão da autoridade investigante, o que existe normalmente dentro de um inquérito policial ou mesmo até dentro de um PIC, né? Alguém tem que supervisionar quem está investigando. E aí é um dos grandes problemas, me parece, do Supremo Tribunal Federal, é essa conjunção de poder investigatório, poder instrutório e até, quiçá, poder de julgamento, né? Nesses casos de crimes praticados dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, vamos dizer, para investigar, eu não tenho dúvida que há competência, sim, para os fatos que ocorreram dentro do Supremo. Como os outros fatos, aqueles que aconteceram no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, se colocaram no mesmo contexto, né, eu vejo aí a possibilidade, sim, de uma conexão entre os três que poderia atrair o poder investigatório do Supremo. Certamente a outra questão será o poder, vamos dizer, a competência para processar, né? Processar e julgar. Aí é outra questão. Mas nesse primeiro momento, eu acredito que sim. Só tenho, como eu disse, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um assunto bastante controverso, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter decidido sobre isso por 10-1, não é isso? Naquele inquérito das fake news, mas eu tenho minhas dúvidas sobre a concentração de papéis do relator. Eu acho que isso é algo sobre o qual o Supremo Tribunal Federal deverá se debruçar em um determinado momento. Doutora Samanta, deixa eu passar a palavra à senhora, só porque o doutor Clever fez ali uma sinalização, acredito que queira fazer alguma ponderação, correto, doutor? Isso. Só antes de passar a palavra, a gente tem que fazer a distinção entre poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. O poder de polícia administrativa, sim, o Supremo tem. Agora, o poder de polícia judiciária, no que diz respeito à apreciação de cautelares, ministro, eu acho que esse é o ponto, né? Bem, doutora Samanta, então passo agora a palavra para a senhora para um questionamento que trouxe nesse painel com relação às perguntas que devem ser respondidas por Anderson Torres. A expectativa para o depoimento dele nessa semana. Qual, na sua avaliação, é o principal ponto dessa investigação que atinge o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública? Carol, ainda só nesse aspecto da competência, só trazendo um outro elemento, é importante a gente levar em conta que esse poder de polícia administrativo dado ao STF foi dado por uma alteração no regimento interno do STF. E a gente tem normas que estão acima desse regimento, que são leis e a própria Constituição, que estabelecem outros critérios de competência. Eu acho que isso que o doutor Cleber colocou é bastante importante, principalmente no que diz respeito ao afastamento do governador Ibanez, que a Constituição expressa que o foro de competência para apreciar cautelares seria o STJ e não o STF. Então, essa preocupação que nós estamos tendo aqui é justamente com esses aspectos formais que são importantíssimos para o final desse processo. No que diz respeito às perguntas, eu também concordo com o Dr. Clever que causa estranheza alguém que acabou de assumir o cargo sabendo que queriam existir essas manifestações, porque isso foi de conhecimento não só do governador do Distrito Federal, como também
do ministro da Justiça e do próprio GSI, que tinha conhecimento, como é que ele sai de férias e o governador alega que não sabia? O que justifica, no momento tão importante, quem acabou de assumir o cargo, se ausentar? E em que medida o governador foi realmente informado do que efetivamente estava acontecendo? Portanto, essas perguntas têm que ficar mais claras e só o ex-secretário é que vai poder responder se o governador tinha ou não conhecimento, quais foram os motivos, o que foi, quais informações que ele tinha, porque realmente o que a gente observa é que houve uma certa omissão e a gente precisa verificar de quem é a responsabilidade, não só do governo do Distrito Federal, como também do governo federal aí. Acho que a questão é bem ampla e a investigação é imprescindível. Doutora Samanta, sigo com a senhora, que traz o nome de Ibanez Rocha para essa nossa conversa. Estamos aqui falando de 3 personagens que, do ponto de vista jurídico, ganham destaque nas investigações recentes. Temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Ibanez Rocha. Do ponto de vista jurídico, qual que é a gravidade da situação desses 3? Do ex-presidente, do ex-ministro e do governador afastado do Distrito Federal? Bom, no que diz respeito ao governador afastado, eu acho que é uma questão que a gente precisa examinar com bastante cautela, porque a gente está falando do afastamento de um governador eleito democrática e legitimamente pelo povo. Não existe essa cautelar que foi dada pelo STF, não existe juridicamente afastamento por 90 dias, né? Não tem previsão. Para se afastar um governador, precisa ouvir a Assembleia, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a competência é do STJ. Eu entendo que o decreto de intervenção federal do governo Lula já era suficiente para sanar essa questão, na qual ele faz uma intervenção federal no que diz respeito à questão de segurança, nos mesmos modos que foi feito pelo governo Michel Temer no Rio de Janeiro. A decisão do Alexandre de Moraes vai muito além do próprio decreto de intervenção do presidente da República. A situação do presidente Jair Bolsonaro é agora de investigado, tendo em vista o que se imputa a ele de ser o mentor intelectual dessas manifestações. Mas isso vai depender de provas, porque me parece que o discurso dele continua sendo o mesmo. E o fato dele estar fora do país também não significa que ele estava aqui à frente dessas manifestações. É claro que existe a questão da internet, mas isso vai ter que ser apurado. Eu vejo que a situação do governador, ao meu ver, é melhor do que a situação do presidente. E o secretário Anderson Torres vai ter que demonstrar por que ele viajou, quais eram as informações que ele tinha sobre esse movimento e, principalmente, quais foram as medidas que ele tomou para que não ocorressem esses atos de depredação ao patrimônio público, que é algo condenável em qualquer circunstância. Ministro Aragão, o senhor vê exageros no afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal e também uma avaliação sobre a situação jurídica não só de Ibanez Rocha, mas também de Anderson Torres e Jair Bolsonaro. Começando por Anderson Torres, eu acho que um outro aspecto que nós ainda não verificamos aí, que é importante também incluir, é que ele praticamente desconstituiu toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública antes de se afastar, né? Inclusive na área de inteligência, né? O delegado que estava na área de inteligência há mais de 9 anos foi afastado. No seu lugar foi colocada uma delegada que atuava na área de inteligência da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, né? Que tem claras simpatias políticas, ela e o marido dela, com o presidente Bolsonaro, inclusive expressando isso em redes sociais, né? Isso daí, quer dizer, esse desmantelamento de toda a equipe, que tinha, aliás, diga de passagem, sido aquela que tinha sido responsável para negociar de antevéspera com o governador, com o ministro Múcio e com o ministro Flávio Dino, a situação no Distrito Federal, isso é muito grave, porque não se desmonta uma equipe e se sai para viajar, né? Isso é uma coisa extremamente grave, porque a administração precisa de continuidade. E se isso foi feito com o propósito de impedir uma atuação mais efetiva, aí é mais grave ainda, né? Portanto, isso é tudo uma questão que precisa ser indagado, precisa ser ainda devidamente examinado, né? Não vamos ser leviano a ponto de querer atribuir aqui isso ou aquilo ao secretário de Segurança,
que foi demitido, mas que causa estranheza, sem dúvida nenhuma causa estranheza, e muita estranheza, né? Em relação ao governador ribanês, né, a situação me parece muito ligada a uma questão de responsabilidade na função dele, né? Ou seja, ele teria, na verdade, ao nomear o Anderson Torres, né, não atuado com devidos cuidados, né, como se houvesse aí uma culpa ineligendo, né? Mas isso me parece muito pouco para você, vamos dizer, apontar aí uma responsabilidade direta dele, né? Nesse momento. Ele tem uma responsabilidade política, isso não tem dúvida nenhuma. Responsabilidade política por tudo que aconteceu, sim. E se fosse, vamos dizer, num país com uma ética pública um pouco mais rigorosa, provavelmente ele teria pedido as contas depois desses fatos, né? Portanto, mas aí é um gesto político, não é um gesto jurídico, né? Afastá-lo assim compulsoriamente, como, vamos dizer, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, que foi o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, isso pode levar a algumas controvérsias, sem dúvida nenhuma. Me parece uma medida talvez desproporcional, apesar de que, politicamente, eu continuo dizendo, sim, ele tinha uma responsabilidade política por tudo o que aconteceu, porque ele era o governador e ele tinha escolhido esse secretário. Em relação ao... qual era o terceiro? Era o... Bolsonaro. Ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro, a situação me parece que é mais complexa, tá? O Bolsonaro, em primeiro lugar, está respondendo a várias ações de investigação judicial eleitoral, né, por tentar desmerecer, né, ou desqualificar a justiça eleitoral durante a campanha, né, usando meios de comunicação para isso, como o presidente da República, né? E Bolsonaro também, vamos dizer, ele fez uso intensivo de mídia, né, para causar essa desconfiança pública em relação a todo o sistema, né? Isso por si só já está sendo investigado no Tribunal Superior Eleitoral, né, com o ministro Benedito. E acredito sim que há muita base para torná-lo inelegível, muita base mesmo, por abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação e até por abuso de poder econômico, né? Agora, no ponto de vista penal, ainda me parece que é prematuro. Ele precisa chegar no Brasil e responder algumas perguntas a respeito daquilo que, vamos dizer, aconteceu naqueles dias finais de dezembro, né? Quando provavelmente esse decreto foi rascunhado, essa minuta foi rascunhada. O que aconteceu efetivamente? Ele convocou o Conselho de Defesa, não convocou o Conselho de Defesa. Portanto, há muita coisa ainda para se questionar, e eu acho que por isso qualquer tipo de medida direta contra ele, eu acho ainda que é prematuro. Doutor Kleber, para a gente encerrar aqui nosso painel, o ministro traz um ponto, a possível inelegibilidade de Bolsonaro. O senhor vê esse risco se tornando cada vez maior? Olha, essa observação que ele faz é muito interessante, porque a Lei Complementar 64/90, a famosa Lei das Inelegibilidades, que foi alterada em 2010 pela Lei Ficha Limpa, ela traz aqui duas modalidades de inelegibilidade que podem incidir. A pela prática de crime, aí a questão tem que ser avaliada no juízo competente, que não é mais o Supremo, porque, enfim, o réu precisaria ser condenado pelo menos por um tribunal, por um colegiado, para ser inelegível. Esse é um ponto. Mas ele traz uma questão muito importante, que é a questão da ação eleitoral, abuso do poder político, uma eventual ação de investigação judicial eleitoral, que aí o foro é o TSE, porque diz respeito à questão da eleição nacional. Nesse ponto, a condenação no juízo natural, que é o TSE, já ocasionaria a inelegibilidade. Então, dois pontos.
O criminal precisaria andar da primeira instância até o tribunal, em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Mas em relação à ação eleitoral, não. Porque o juízo competente, o foro natural, é o próprio TSE, porque é o juízo competente para o registro. Então, me parece que, se acontecer alguma inelegibilidade, ela seria mais célere, mais rápida, do ponto de vista do abuso do poder político, de maneira eleitoral, e não de maneira criminal, porque demandaria o andamento de 2 instâncias, pelo menos. Conversamos aqui na programação da CNN com Eugênio Aragão, ele que foi ministro da Justiça. Ministro, muito obrigada por nos atender. O senhor aí em Portugal, fazendo a gentileza de conversar conosco. Uma boa noite para o senhor aí. Boa noite. Cléber Vasconcelos, ele é promotor, professor, também mais uma vez, doutor, obrigada pela disponibilidade. Obrigado. Doutora Samantha Meyer, ela que é advogada, professora, também mais uma vez obrigada por essa conversa. Uma boa tarde. Obrigada, Carol. Boa tarde.